Bom dia, irmãos. Que coisa boa podermos estar juntos para compartilhar mais uma vez da palavra de Deus e daquilo que ela nos ensina. Eu quero te convidar nesta manhã para abrir a sua Bíblia, se você assim puder, lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo 21, é o texto que nos cabe ler a partir de agora. Nós chegamos então no penúltimo capítulo de Apocalipse. E agora nós falamos de coisas boas. Quero que os irmãos percebam uma coisa muito interessante. Durante todas as vezes que nós lemos o livro de Apocalipse, nós já lemos 6 vezes, estamos terminando a 7ª, nós conseguimos perceber que Deus falou muito sobre a história da igreja, Deus falou muito sobre a história e os procedimentos que se darão com relação a vingança ou aplicação do Senhor, da sua justiça com os ímpios, da sua benevolência com os crentes. Nós ouvimos falar sobre perseguição, nós ouvimos sobre as trombetas, nós ouvimos sobre muitas coisas. E os textos que falavam sobre o céu, que falavam sobre o paraíso, sobre o lugar onde nós habitaremos com Deus, sempre foram muito curtos até aqui. Sempre foram textos pequenos. Em poucos versículos se denotava ou demonstrava que Deus estava preparando para nós um lugar, tinha de fato um lugar preparado para nós, onde nós habitaríamos com Ele para todo sempre. Essas expressões apareciam em textos menores. No entanto, agora você vai reparar que nós temos 2 capítulos inteiros a respeito da Nova Jerusalém Celestial, mostrando que, de fato, o livro de Apocalipse não é um livro que trata exclusivamente de coisas terríveis e abomináveis, do fim do mundo, isso era chamado de mar também. Tá? Só que não é nesse sentido que o texto está trazendo aqui, mas é uma possibilidade de interpretações, de interpretação. Não haverá mais mares, não haverá mais povos, haverá apenas o povo de Deus. Ponto. Então essa é uma das interpretações possíveis, você pode usar ela, mas ela é bem incompleta. Qual que é a segunda? O mar, ele também representava fronteiras. Não haverá mais fronteiras. Essa também é uma interpretação possível, mas ela também, você concorda comigo, é bem limitada. E qual que é a terceira que nós vimos a respeito do mar? Que o mar, naquela época, onde foi escrito o livro de Apocalipse, e antes, inclusive, o mar era visto como um lugar ruim, um lugar de maldade. O reverendo Leandro Lima, ele até faz uma brincadeirinha, ele talvez seja um dos maiores especialistas em Apocalipse hoje do Brasil, quiçá um do mundo. Nós temos aí uma brincadeira que ele faz, que o mar que aparece aqui é o mar, é uma palavra caipira, é o mar, o mal. É uma brincadeirinha de pastor velho, sabe como é que é. Mas é o mal. O mal não existirá mais, as coisas ruins não existirão mais. As coisas que que levam à morte, que levam às fronteiras, que levam à divisão, que levam aos outros povos, da onde surgiu a besta, tudo que está relacionado ao mal desaparece. Não vai mais existir, não estará mais presente na Nova Jerusalém Celestial. Esse texto ele é corroborado com o versículo de número 3 e 4. Quando o próprio Deus vai nos dizer, através da revelação, que não haverá mais choro, nem pranto, nem luto, nem dor, nem morte. Não haverá mais o mal. É nesse sentido que o texto então traz para nós o mar. Tá? Não haverá mais o mar, não é as águas, não vai haver água, né? Não é nada disso. É no sentido de que não haverá mais qualquer tipo de mal, ou de junção de povos distintos, separados, e nem as fronteiras. Tudo que está relacionado ao mal será extinto da Nova Jerusalém Celestial. E aí nós temos então uma coisa muito interessante ao olharmos para isso. Talvez possam existir de fato praias, já que haverá o novo céu e nova terra, será neste lugar, neste planeta, neste mundo. Então provavelmente existirá de fato, né, a nossa geografia talvez um pouco mudada, talvez ela não dá para a gente fazer nenhum tipo de aplicação, mas a gente pode pensar que talvez ela tenha algum tipo de mudança, mas no geral nós estaremos aqui.
Se aqui tem praias, talvez nós também teremos praias no céu. Como será? Não sei, mas talvez tenha. Agora, não fique preocupado com a questão do mar como algo literal, porque muita gente interpreta isso. Então não haverá mais o mar, as águas, né? Muitas águas serão, não haverá mais. Então não é literal. O texto apenas está falando sobre o mal, de fato. Tá certo? Tudo que é mal será extinto, desaparecerá, não existirá mais. Tranquilo até aqui? Fica fácil assim, né? Narciso, versículo de número 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Legal. Aqui então nós temos a ideia da noiva do Cordeiro, trazida como uma cidade. A expressão aqui é uma cidade, de fato. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, a noiva adornada pelo Cordeiro, é exatamente isso que nós estamos esperando. A igreja hoje é a noiva do Cordeiro. Nós, eu e você, somos a noiva do Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor Jesus. Nós somos a noiva. É lógico que não literalmente, né? Não preciso nem explicar isso, mas nós somos tidos como esta noiva prometida, né? Algo belo, algo que o Senhor ama, algo que Deus tem um grande prazer, uma grande alegria, que é bonito, que é belo, que é cheio de graça, que é cheio de formosura, que é enfeitada com a graça de Deus, com a sua palavra, com o seu poder, com a sua glória, com a sua unção, com a sua intermediação, com o seu sangue derramado. Todas essas coisas enfeitam a vida da igreja, enfeitam a nossa vida. E haverá, de fato, este lugar que Deus também chama de noiva, aqui no texto, né, a partir da revelação. Este lugar, por que ele está usando essa expressão de noiva? Porque este lugar será a nossa habitação com Deus, será a plenitude da igreja, onde não haverá mais a igreja militante e a igreja triunfante. Nós só seremos a igreja triunfante. Não haverá mais igreja visível e invisível. Haverá apenas a igreja visível e invisível, serão apenas uma só. Não haverá mais distinções, não haverá mais denominações, não haverá mais nada desse tipo de divisões. Haverá apenas a nova Jerusalém celestial, um lugar onde o povo de Deus habitará perfeitamente com o Deus que eles creem, com o nosso Deus. Nós estaremos perfeitamente com o Senhor. E aí, o texto traz para nós essa ideia de noiva, porque é a ideia de um lugar maravilhoso, esplêndido, esplendoroso, gracioso. E aí você pode usar qualquer tipo de sinônimo que ainda assim não vai fazer jus à beleza do lugar. Mas o que João está tentando demonstrar aqui é que na visão que ele teve foi algo simplesmente inacreditável. Algo que não existem palavras para poder definir de fato. E ele trata então essa ideia de a noiva, algo que é muito bonito. Algo que mexe com os nossos sentidos, que mexe com a nossa imaginação, algo que nos faz, com as nossas emoções também. Todo mundo, quando bem se lembra, e logo mais nós passaremos 2 vezes por essa situação, né? Quando entra uma noiva, todo mundo chora. Não tem o que fazer, todo mundo chora. E essa é mais ou menos a ideia que João está tentando trazer aqui para nós. É uma ideia de que quando ele viu a nova Jerusalém celestial descendo do céu, ele ficou profundamente impactado. E aí qual que foi a palavra que ele usou? O que veio na mente dele? A noiva do Cordeiro. Mas aqui pode ser uma cidade. O que ele viu de fato? A gente não consegue compreender. Não dá para a gente só falar, não, ele viu a cidade que está descrita ali. Aquilo lá é apenas um vislumbre. São palavras que tentam descrever algumas coisas. Não é a literalidade. Mas a emoção que João sentiu aqui é mais ou menos a emoção de como, quando tem uma noiva entrando na igreja. Toda aquela preparação, aquele momento, aquela expectativa e tudo mais. E quando ela entra, então todo mundo chora e se emociona, porque mexe mesmo conosco. E essa é a ideia que João está trazendo para nós. Não é apenas uma cidade, não é apenas um lugar. É o lugar onde a noiva do Cordeiro habitará com o seu Senhor.
É o lugar é o lugar que está sendo preparado para a igreja. É o lugar que está sendo preparado para você e para mim que cremos no Senhor. Este lugar é magnífico, é extraordinário. E não há palavras para definir a emoção que nós também teremos quando nós pudermos vê-la. Quando nós estivermos diante dos seus portões, quando depois do julgamento, nós fomos convidados para entrar pelos portões. Sejam esses portões literais ou não. Mas imagine você, quando o véu dessa vida se passar, o Senhor Jesus voltar, nós passarmos pelo julgamento, aqueles que foram mortos ao longo da história, ressuscitarem de maneira miraculosa, receberem o novo corpo que está preparado para nós. E então, depois de tudo isso, o Senhor nos convida para entrarmos no lugar. Imagine como será esta cena. E você não consegue imaginar de fato. Não é possível que a gente chegue a esse nível de imaginação. Mas é a nossa esperança. Este lugar que está preparado para nós. Um lugar que mexe com o nosso sentido, com a nossa lógica, com as nossas emoções, com o nosso raciocínio e com tudo que existe em nós. A noiva que está preparada, o lugar que está sendo preparado para a noiva do Cordeiro. Para mim e para você. Habitarmos junto com o Senhor. Tranquilo até aqui? Seguimos? Algum comentário, Narciso? Difícil comentar esse texto, né? Acho muito bonito, né? É interessante que Apocalipse, Nova Jerusalém, aparece só aqui e na promessa à igreja de Filadélfia. Uhum. Onde lembro que quando eu dei essa aula sobre a igreja de Filadélfia, a gente percebeu que era uma igreja sem identidade. Uhum. Ela tinha mudado várias vezes o seu nome, era um lugar cheio de terremoto. Então era um lugar bem ruim assim, de identidade, né? Mas a promessa da promessa que ela estava vivendo, daquilo que ela estava fazendo, agradando o Senhor, de que ela receberia como recompensa a Nova Jerusalém. Ela habitaria numa cidade agora com o nome definido, né? E é interessante ver como isso é prometido lá na primeira sessão e como isso aqui aparece agora na última sessão, né? A Nova Jerusalém, esse senso de pertencimento, de identidade, de que a gente pode já viver hoje com essa promessa, né? Uhum. E isso recapitula o texto de Hebreus 12, já citei algumas vezes nas aulas, que fala que nós alcançamos a Jerusalém celestial, o Monte Sião, nós alcançamos a habitação de Deus, né, por causa de Cristo Jesus, que é o nosso mediador. Uhum. Hebreus 12 ele é um texto assim, importantíssimo nesse aspecto, para nos dizer que realmente nós fazemos parte do corpo de Deus, do povo de Deus. E nós experimentamos e aguardamos isso hoje, né? A Nova Jerusalém hoje, né? E é interessante esse termo nova, né? Ela não tem a ver com alguma coisa que vai ser construída, que vai ser feita do zero. Ela tem um senso ali, a ideia de algo que vai ser feito novo de novo. Uhum. Por isso novo céu e nova terra, né? Não vai ser destruída, né? O aniquilacionismo, que é ouso dizer aqui que é uma heresia, né? Ele vai falar que Deus ele vai destruir todo mundo, e vai fazer com que agora tudo do zero de novo. Uhum. Não é isso que a Bíblia fala, né? A gente aguarda novo céu e nova terra, a gente aguarda nova Jerusalém, de coisas que estavam antes impregnadas pelo pecado, mas que agora na sua existência não vai ter mais qualquer evidência, vestígio, nem vai se lembrar de que houve pecado nessas coisas ou contaminação do pecado por causa do pecado nelas. Isso é uma promessa maravilhosa que a gente aguarda. Exato. Verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. É o 3, né? Isso. Ah, não, li o capítulo 22, desculpa. Opa. Calma, estou adiantado. Né? Bem que eu... Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Então esse texto aqui, irmãos, ele já é um pouco mais simples de nós olharmos. Porque aqui nós vamos ter então a ideia de que Deus vai falar. Lembre-se que Deus, ele manifesta a sua vontade pela sua fala. Ele manifesta a sua criação pela sua fala. As coisas foram criadas por meio de Cristo. Lembra o texto de João 1:1?
né? E aí nós temos então essa característica aqui de que houve uma voz do trono que disse: este é o lugar onde Deus vai habitar com o seu povo. E aí, habitar não é uma palavra muito boa. O termo que a palavra de Deus usa é esse tabernáculo, né? Então, o termo seria tabernacular com o seu povo, que é de fato fazer ali, naquele lugar, a sua morada, a sua casa, o lugar da habitação de Deus. Lembre-se que Deus é espírito, ele não habita em nenhum tipo de lugar, mas ele se contém ao longo da história em um lugar para que o seu povo esteja sempre desfrutando da sua presença de maneira ainda limitada. Veja, por exemplo, no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Deus tabernaculava com o seu povo no finzinho da tarde. O seu povo, Adão e Eva, né? Ele andava com o seu povo apenas no finzinho da tarde. O que isso demonstra para nós? Uma limitação. Depois, ele vai falar então com Moisés que ele vai tabernacular com o povo dentro de uma cabana. Lembra lá o tabernáculo no deserto? Os 40 anos no deserto, Deus esteve com o seu povo, um pouco depois, além disso, inclusive, né? Mas no deserto, ali, só para a gente ter a referência, Deus tabernaculou com o seu povo numa cabana. Então Deus se diminui, ele se autocoloca dentro de um lugar pequeno, apenas para que ele esteja perto do seu povo. Porque o desejo de Deus sempre foi e sempre é estar próximo de nós. E isso vai acontecendo de maneira progressiva. Primeiro é no finzinho da tarde. Depois Deus está com o seu povo de maneira limitada dentro de um lugar pequenininho. Depois esse lugar é expandido com Davi. Então agora você prepara as coisas aí, não foi Davi que construiu, né? Mas começou com Davi. Eu quero construir um lugar maior para o Senhor, uma casa. E aí nós vamos vendo que não importa o lugar que as pessoas queiram construir para Deus, esse lugar é sempre muito pequenininho. Porque a própria palavra de Deus diz que a presença do Senhor enche a... Não lembram? Enche a terra, irmãos. Enche a criação, enche todo o universo. Então nós não podemos colocar Deus em um lugar, mas Ele mesmo escolhe se autodiminuir, vamos chamar assim, de certa maneira, para que Ele possa então estar próximo de nós. Esse é o desejo dele. E aí ele vai aumentando. Então com a casinha primeiro, depois com o templo lá de Salomão, depois ele ainda tem o templo de Jerusalém, que é aquele templo grandão e tudo mais. E aí nós temos o rasgar do véu. E agora Deus habita de maneira muito mais precisa, de maneira muito maior. Ele habita no meio do seu povo. De que maneira? Mandando com que o seu espírito esteja dentro dos crentes. Todos aqueles que creem no Senhor, são batizados com o Espírito Santo da promessa, esses têm o Senhor habitando dentro de si. O tabernáculo de Deus agora não é um lugar, mas somos nós, a igreja invisível. Todo aquele que é crente tem o Senhor habitando junto consigo. Mas haverá um lugar, que é a Nova Jerusalém Celestial, este que nós estamos vendo agora, que o Senhor vai tabernacular com o seu povo, só que não mais de maneira limitada. Pelo contrário, a sua presença estará perfeitamente entronizada no meio da igreja. Não haverá mais luz. O texto mais para frente vai dizer isso, né? Não haverá mais luz, porque a glória de Deus vai iluminar o lugar, e o Filho, o Senhor Jesus, será a lâmpada desse lugar. Por isso que a gente não pode interpretar literalmente. Imagina só se Jesus fosse uma lâmpada, né? Seria muito esquisito. Ou se ele, né, simplesmente brilhasse de um lugar e todo mundo visse aquela luz brilhando de algum lugar. Seria esquisito, seria estranho. Então não é isso que o texto está dizendo de maneira literal, mas o que o texto diz de maneira literal é que Deus vai habitar conosco de uma maneira plena, perfeita, absoluta. Nós não teremos mais a barreira do pecado que limita o agir de Deus. Lembre-se que se Deus se demonstrasse para nós agora aqui a sua imagem, o que aconteceria conosco? Nós morreríamos. Nós morreríamos. Lembra Moisés, quando pediu para que Deus se mostrasse, eu quero contemplar a tua glória, eu quero ver a tua glória? Deus ainda assim
assim, se você vê a minha glória, Moisés, você morre. Você não pode suportar a minha glória. Mas ainda assim, Deus dá um jeito. Né? O desejo de Deus de mostrar a sua glória, de revelar a si mesmo, de demonstrar o conhecimento ao seu povo, ele faz um pequeno, assim, um pequeno plano para que Moisés pudesse olhar pelo menos um filete da sua glória. E aí ele passa, né? E Moisés passa, depois Moisés olha e ele vê só um pontinho da glória de Deus. E como é que ele volta para o povo? Com um véu na cabeça, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. Só de ter visto Deus de longe, no meio, numa fendinha de uma rocha. Imagine então a presença completa, plena, perfeita de Deus. E é isso que nós teremos, a presença perfeita de Deus. Não apenas dentro de nós, mas em todo lugar de fato. E nós estaremos com Deus. Né? E aí nós sentiremos o Espírito de Deus. Será algo totalmente diferente do que nós vivemos aqui. Já viu aquelas igrejas? Tem algumas presbiterianas que até falam isso. Nós às vezes falamos isso. Às vezes é até meio que sem querer, só força de expressão, força do hábito. Mas tem algumas igrejas que de fato acreditam nisso, né? Algumas denominações que acreditam nisso. Quando você vai num culto, por exemplo, e aquele culto é extremamente avivado, aquele culto alegre para cima, alto astral, e aí então as pessoas saem de lá, elas falam, hoje eu senti o Espírito de Deus. Hoje eu senti o Senhor. Irmãos, isso não passa de balela, você sentiu um monte de emoção. Nós não podemos sentir o Senhor. Né? Nós temos vislumbres da glória de Deus que está em nós, nós temos vislumbre do agir de Deus, da sua graça, dos seus atributos comunicáveis, dos seus atributos incomunicáveis. Nós temos apenas um vislumbre, apenas coisas muito limitadas da parte de Deus. Mas nós não podemos sentir Deus. Se não, seria uma coisa muito complexa. Porque se nós pudermos sentir Deus, Deus habita em nós. Ou seja, se Deus habita em nós, nós deveríamos estar sentindo Deus o tempo todo. Não apenas em um momento específico. Então o que nós sentimos? Emoções. Nós não sentimos Deus, mas haverá um momento em que Deus estará de maneira plena. E aí como que vai ser isso? Você pode tentar imaginar. Porque o texto não fala para nós. Ele só fala que Deus vai habitar conosco. Ele vai estar conosco permanentemente agora. Sem falhas, sem limitações. Ele estará com o seu povo. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. O texto mais para frente vai dizer, nós seremos os seus filhos e ele será o nosso Pai ou Deus, como você preferir falar ali. Né? Mas a ideia é essa, Deus estará habitando conosco sem barreiras, sem limitações. Será pleno e perfeito aquilo que a presença que nós teremos de Deus. E aí você tenta imaginar aí como que vai ser. Narciso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então vamos lá. Quais são estas primeiras coisas que passaram? Quem me ajuda aí? O que passou? Eu ajudo, começa com P. Pecado. Pecado acabou. Da onde que vem o luto, a morte, o choro, a tristeza, a angústia, a dor, a doença, as tragédias? Da onde que vem todas essas coisas? Do pecado. Tudo isso vem do pecado. Se não existe mais pecado, todas essas consequências do pecado que nós temos hoje não existirão mais na Nova Jerusalém Celestial. E é interessante que Deus faz essa qualificação na sua revelação, quando ele revela para João, não haverá mais essas coisas. Agora é interessante que note, né, que o choro, especificamente o choro, ele tem um consolo, e Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ou seja, o que o texto diz para nós é que haverá aqui algumas coisas importantes. Tá? Então, duas coisas que nós vimos já. A primeira coisa, haverá plena presença de Deus.
que nós não temos ainda. Depois, nesse texto agora que nós lemos do versículo 4, nós temos então uma outra plenitude. Haverá pleno consolo. Pleno consolo da parte de Deus. Isso foi nos prometido, inclusive, pelo Senhor. Nós temos já um Consolador que está conosco, que é o Espírito Santo, mas esse consolo que Ele nos dá é apenas um consolo para que nós possamos pregar o Evangelho, para que a igreja seja sustentada, para que as portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja. Nós somos sustentados e o tempo todo estamos sendo consolados pelo Senhor. Mas esse consolo, ele ainda não é pleno. Ele ainda também é limitado pela ação de Deus com relação ao pecado. Agora, sem pecado, o consolo de Deus então se torna pleno, absoluto, perfeito, sem barreiras, sem limitações. E com isso, então, nós temos a ideia de que haverá este pleno consolo. Não haverá mais lugar, não haverá mais possibilidade para que estas dores, para que essas enfermidades, para que essas consequências do pecado existam. Então, na nova Jerusalém Celestial haverá pleno consolo. Não haverá mais dor, luto, pranto e qualquer outra dessas características que tem aqui, ou dos seus sinônimos. Tá certo? Esse é um texto mais simples, mas demonstra para nós que haverá então este pleno consolo da parte de Deus. E é por isso também que nós ansiamos e esperamos. Narciso? Esse texto aí ele é interessante, né? É a segunda vez que o João ele cita ele. É lá em 7:17, melhor dizendo, a gente encontra esse texto também. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Isso é uma promessa aos 144.000, né? Aqueles que resistem o dia do juízo. Né, na abertura ali do 6º selo, né, tá falando do povo eleito, selado. Então a gente encontra essa promessa ao povo de Deus de forma constante na Bíblia. Exato. É uma promessa que está lá do Antigo Testamento, lá em Isaías 25, que o apóstolo João está reforçando aqui todo momento. E é interessante ver esses cumprimentos que do Antigo Testamento se cumprindo no Novo, porque existem várias interpretações que vão dizer que as promessas do Antigo Testamento não foram cumpridas. A questão do milênio, por exemplo, é uma delas. É um dos momentos que precisam ser... É um momento que precisa acontecer, o milênio, justamente para que se cumpram essas promessas. Só que a gente está vendo aqui que existem promessas que se cumprem definitivamente num estado sem tempo, atemporal. Isso. Onde nós vamos estar na eternidade. Né? Então, é importante a gente não fazer essa dicotomia simplista. Isso. De achar, tipo, tem coisas que se cumprem no Antigo e só pode se cumprir no Novo Testamento agora nessa era. Não é isso. Tem coisas que se cumprem na eternidade, porque essas promessas são firmadas principalmente na eternidade, no lugar onde não tem tempo. Exato. Existem 3 classes de promessas de Deus, irmãos, para o tempo. As promessas do Antigo Testamento, que já se cumpriram, as promessas do Novo Testamento que estão se cumprindo e as promessas que serão plenamente cumpridas na Nova Jerusalém Celestial. Nós temos essas 3 classes. E aí nós não podemos nos confundir com elas, mas é importante que a maioria do Antigo Testamento já se cumpriu, tem algumas que ainda não, mas já se cumpriram. Pelo menos a grande maioria. A maioria do Novo Testamento ou já se cumpriu ou está se cumprindo, e aí nós temos então a plenitude desses cumprimentos das promessas de Deus na Nova Jerusalém Celestial. Tá? Então não acredite também, como o Narciso disse, que existem promessas do Antigo Testamento que vão se cumprir aqui, que tudo se cumpre aqui. Sabe aquele negócio que as pessoas falam sobre a maldade, não sei se já viu, tipo um ditado popular, o que a gente vai ter que pagar, a gente vai pagar aqui. Tá? Não é bem por aí a coisa. Tá? Então, lembre-se que há, de fato, um novo céu, uma nova terra. Há um lugar onde nós passaremos a eternidade, onde não haverá tempo, onde não haverá essas condições do pecado. Haverá um lugar também onde haverá a segunda morte. Então, não lembre-se dessas questões aí, finitando o tempo apenas aqui, neste mundo. O tempo, ele segue, e depois ele vai acabar, né? Como que isso vai funcionar, eu não sei, mas haverá um lugar onde o tempo não roda mais, ele não é mais importante, não é mais um elemento criacional.
ele é apenas um ato de desfrutar daquilo que Deus está fazendo. Mas, de fato, haverá promessas que serão plenamente cumpridas no novo céu e na nova terra. Tá? Não é tudo aqui, não. Não acredite nisso nem por um mínimo instante. Tudo será cumprido na nova Jerusalém Celestial. O que não foi cumprido aqui será cumprido lá. Tá? Então, lembrem-se disso. Não se esqueçam disso. Vamos ao 5 ou aos 5? 5, isso. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Maravilha. Então, todas as coisas serão feitas novas. Né? Não será destruído e então tudo será refeito. Uma nova criação, onde nós não vamos lembrar de nada, onde tudo será em nuvens. Não. Aquilo que existe hoje será renovado. Como é que nós podemos provar isso? Como é que a gente sabe dessa realidade? Que não vai ser tudo destruído e depois tudo feito de novo. Como é que a gente sabe que vai ser uma renovação? Bem simples. A gente sabe disso por causa da forma que Cristo age. João 3, o Evangelho de João capítulo 3, nós temos o novo nascimento, o novo nascimento. Beleza. 2 Coríntios 5,17, o texto vai dizer para nós que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nada foi destruído, tudo se fez novo. Por que seria diferente na Nova Jerusalém Celestial, se Deus age assim desde sempre? Ele não fica destruindo a sua criação, ele apenas refaz aquilo que já existe, renova. Podemos até, como bons reformados que somos, dizer exatamente isso. Deus reforma a sua criação. Ele não cria ela do zero de novo, destruindo tudo que está errado. Ele apenas reforma as coisas. Reforma perfeitamente, plenamente, absolutamente. E então nós seremos renovados. Todas as coisas foram feitas novas. E o texto, mais uma vez, de Apocalipse, especificamente vai dizer: escreva essas coisas, porque essas coisas são importantes, fazem parte da palavra de Deus, fazem parte da sua revelação especial, daquilo que serve para a nossa esperança. Então escreva essas coisas. Por que esse texto, escreva essas coisas, está aqui? Porque mais para frente, especificamente no capítulo 22, nós vamos ter um outro texto bastante difícil, não de compreender, mas um texto duro, um texto que nos lembra a nossa responsabilidade com a palavra, que é o texto onde a revelação de Deus vai dizer para nós que, se for acrescentado uma vírgula, né, um textinho, ou for removido um texto, um trechinho da palavra de Deus, a pessoa que fizer isso terá muitos problemas, sérios problemas, porque a palavra de Deus, ela é perfeita. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Então, nós temos que lembrar disso. Todas as coisas se fazem novas, e não se fazem novas apenas por uma questão de juízo da parte de Deus, mas se fazem novas por causa da promessa de Deus, da palavra que Deus nos deu. E essa palavra, ela é escrita para nós não apenas com tinta num papel, por homens humanos, mas pelo Espírito Santo da promessa, que garante que essas palavras serão totalmente cumpridas. Tá certo? 6. Hever, rapidinho. Diga. É interessante nesse texto a pessoalidade do próprio Deus aqui, né? Ele diz que está fazendo essas coisas, né? Eis que faço novas todas as coisas. É um tempo presente. Ele está fazendo isso presencialmente, renovando todas as coisas, né? É interessante ver esse Deus pessoal que faz isso por nós. E um texto como esse nos prova por que o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus cristão, né, vamos usar esse termo antropológico, né, é o Deus verdadeiro, é o único Deus verdadeiro, que ele se diferencia de qualquer outro.
A gente não vê outro Deus fazendo isso, nenhum falso Deus, né? Ao longo da história da humanidade, das demais religiões, do islamismo, do budismo, e aqui sem pretensão assim, nenhuma de falar mal das religiões, mas falando de uma forma muito clara que o cristianismo acredita que qualquer outra religião está adorando a falsos deuses, a demônios, né? Então, a gente crê fatalmente de que o Deus da Bíblia é o único Deus verdadeiro por ele ter essa característica de pessoalidade, de intimidade, de se preocupar, de não ser um Deus destruidor, como faz aí agora no final das coisas, né? Como você mesmo disse, né? Não é que vai fazer tudo de novo, que destrói a sua criação. Não, pelo contrário, ele demonstra amor em tornar todas as coisas novas novamente. Isso é maravilhoso. Exato. Vamos ao 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei a graça da fonte da água da vida. Então aqui nós temos duas características da pessoa de Deus, né? Especificamente no que se trata ao Filho. Então nós temos aqui Deus é o começo e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, né? A frase famosa que nós utilizamos e muitas vezes vemos por aí. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou, né? Mais um eu sou de Deus nesse sentido, apresentando para nós. Agora aqui nós temos uma característica muito interessante, né? Deus, ele no final de todas as coisas, quando o tempo está finalizado, agora que nós estamos chegando à nova Jerusalém Celestial, então ele diz exatamente isso, né? Eu sou o começo, Gênesis, o começo, todas as coisas, eu criei todas as coisas, eu fiz todas as coisas e estou continuamente a fazer. Quando Deus diz eu sou o começo e o fim, nós não podemos interpretar isso de maneira literal, porque Deus não tem começo e Deus não tem fim. As coisas têm, mas Ele não. Então, quando Ele diz isso para nós, Ele está falando sobre a eternidade de todas as coisas. Eu sou o começo e o fim. Por mim, todas as coisas subsistem. Eu sustento toda a existência. E aí, esse texto para nós, então, revela e demonstra que Deus está falando a respeito de nós mesmos. A partir do momento que nós cremos nele, que nós confiamos nele, que ele é o nosso Senhor, então ele é o nosso começo, meio e fim. Ou seja, nós, com ele, também somos eternos. Ele vai nos tornar eterno, ele também vai garantir para nós na nova Jerusalém Celestial, e desde já, porque é uma promessa, então ela será cumprida, que nós somos eternos. Mesmo que a gente passe pela morte agora, nós seremos ressuscitados, e quando formos ressuscitados, nós então perderemos essa característica mortal. Nós não seremos mais mortais, nós seremos como éramos em Gênesis, imortais, viveremos para sempre. E aí sem a possibilidade de queda de novo, sem a possibilidade de perder essa condição. Será perfeitamente para sempre que nós viveremos e viveremos conhecendo a pessoa de Deus por toda a eternidade. E aí, irmãos, a gente poderia ficar aqui várias horas determinando os conceitos filosóficos de eternidade, como é que funciona, o que nós vamos fazer no céu por toda a eternidade, coisas do tipo, mas basta que você saiba que no céu, uma das coisas que nós vamos fazer é conhecer o Senhor. E se Deus é infinito, nós vamos levar a eternidade para conhecê-lo. Mas quanto dura a eternidade? Bom, aí, né, segue filosoficamente a ideia de que nós viveremos para sempre. Como que isso vai funcionar, a gente não sabe. Porque hoje a gente está limitado, né, a 100 anos, 100 e pouquinho, na verdade 128 anos, se a gente levar as contas direitinho, né? Mas a ideia aqui não é necessariamente um limite de tempo, de idade. A ideia aqui é que nós estamos limitados mesmo. Em todos os sentidos nós estamos limitados. Nós somos limitados nas nossas emoções, na nossa força, na nossa inteligência. Nós somos limitados em tudo. Veja, faça uma conta, por exemplo. Se nós olharmos para esse texto aqui de Deus sendo infinito, nós hoje levamos mais ou menos uns 500 a 600 anos para fazermos todas as faculdades que existem em disponibilidade no mundo hoje. Todos os cursos que existem no mundo, a gente vai levar mais ou menos uns 600 anos para fazer. Então a gente teria todo o conhecimento das faculdades, faria todas as faculdades do mundo, todos os cursos que existem em 600 anos. E depois, o que você vai fazer? Então você veja, a gente é muito limitado. Nós somos profundamente limitados. Então, quando for tirado essas amarras de nós, em todos os sentidos, as amarras do pecado, então
imagine o que nós poderíamos fazer. Quem sabe visitar todas as estrelas? Quem sabe o universo seja de fato infinito? Né? Então, nós temos aí diversas possibilidades para explorar deste começo sem fim, né? Desse estar plenamente na infinitude de Deus, na eternidade de Deus. E é isso que Deus nos garante. Nós seremos eternos, não no sentido literal, porque nós tivemos um começo, Deus não tem começo, Ele não tem começo nem fim, né? Nós temos um começo, mas nosso fim é no Senhor. Nosso fim permanece na eternidade de Deus. Nas mãos de Deus está o nosso fim. E como Deus não tem fim, nós também não teremos fim. E aí a segunda parte do texto aqui demonstra para nós aquela ideia que o próprio Senhor Jesus teve em João 4 com a mulher samaritana. Você vai se lembrar aí, né? Quem me pedir, eu darei água. Aliás, quem beber desse poço, né, terá sede, mas daqui a um pouco terá sede. Mas quem pedir a mim, eu lhes darei da água para beber. E quando eu der essa água, a pessoa que tomar nunca mais terá sede. Então é nessa ideia. Qual que é a ideia aqui para nós, então? Que Cristo, quando a gente chegar no céu, Ele vai estar lá com um paninho e vai enxugar do nosso olho toda lágrima, e aí Ele vai nos oferecer um copo d'água e nós nunca mais teremos sede. Não é assim, né, queridos? A ideia aqui do texto é um suprimento. Deus será o nosso suprimento. Ele vai suprir tudo que nós precisamos. Essa água da vida é a essência de Deus. Deus vai nos suprir com Ele mesmo. Ele mesmo vai nos suprir. Não é água no sentido literal de água, né? Mas Deus vai nos suprir, vai nos sustentar, vai suprir todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios, todas as nossas emoções. Tudo que há em nós será sustentado perfeitamente pelo Senhor. E nós não teremos mais sede. Por quê? Porque nós não teremos mais necessidades. Essa é a ideia que o texto traz para nós. Deu para entender? Não teremos mais necessidade. Hoje nós temos necessidade de tudo. Tudo é uma necessidade para nós. Remédio, água, comida, descanso, sono, roupa, tudo estraga, tudo se deteriora. Tudo a gente precisa. Precisa de emoções, a gente precisa disso, precisa daquilo, precisa daquele outro, precisa de exercício, precisa de abraço, precisa de um monte de coisa. E o tempo todo nós estamos precisando. Mas quando estivermos com Deus, a gente não vai mais precisar de nada, porque teremos a plenitude do ser de Deus para desfrutarmos. Então nós não teremos mais necessidades. Deu para entender? Fácil? Vamos ao 7? Versículo 7. O vencedor herdará essas coisas e eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Legal. Então aqui mais uma vez, aquela pessoalidade que o Narciso trouxe, eu nem vou me deter muito nesse texto, mas a ideia aqui é de que fato que Deus está trazendo essa pessoalidade. Ele acabou de falar de necessidade, que Ele vai suprir as nossas necessidades, vai remover as nossas necessidades, e aí então agora Ele está dizendo exatamente isso. Ele será perfeitamente conosco, nós seremos seus filhos. Inclusive, segundo os textos de comentários, essa é a primeira vez que aparece no livro de Apocalipse a palavra filho. Que Deus, né, essa expressão que Deus será o nosso Pai, nós seremos os seus filhos. Então isso também é bastante interessante. Deus vai suprir também perfeitamente essa característica familiar que nós teremos, ou que nós temos hoje, né? Ele será tudo que nós precisamos. Nosso Pai, nosso tudo que você puder imaginar, Ele será. E eu não vou ficar me detendo muito nesse texto, porque aqui trata-se apenas da pessoalidade de Deus. E aí no versículo de número 8, você já conhece. Ninguém mais vai entrar no reino de Deus. Narciso, lê para nós. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso. Então, lembre-se que nós temos algumas características aqui no céu, né, que eu te falei, na Nova Jerusalém Celestial. Podemos chamar de céu também, mas não é um lugar céu, tá? Primeira coisa, nós temos a plenitude da presença de Deus. Segunda coisa, nós temos a plenitude do consolo de Deus. Nós temos a plenitude das nossas necessidades sanadas e saciadas. E por último, nós temos plenitude de pureza. Não haverá mais outras pessoas aqui. Não haverá lugar para o pecado, irmãos. Todas essas características trazidas aqui são relacionadas ao pecado. Não é necessariamente as pessoas em si
mas ao pecado. Não haverá mais pecado nesse lugar. Não haverá mais os praticadores de pecado. Não haverá mais todas as características relacionadas ao pecado, perseguição, a morte, enfim, todas essas características que nós vimos até aqui. Não haverá mais esse tipo de gente aqui. Haverá plenitude, será removido o pecado. Mesmo para nós que somos igreja do Senhor, que cremos em Deus, que oramos todos os dias, que lemos a palavra todos os dias, que nos esforçamos na luta contra o pecado, nós ainda pecamos. Nós ainda estamos limitados com o pecado. Mas haverá um momento em que essa limitação será removida. Tanto de nós, que seremos salvos, que estamos com os nomes escritos no livro da vida, com aqueles que são rebeldes, que fazem destes pecados aqui sua própria natureza. E aí então serão também condenados por isso. Então, no reino de Deus haverá plena pureza, haverá plena participação da igreja. Só a igreja habitará lá, só a santidade habitará lá. Só aqueles que de fato creem no Senhor e serão sustentados como crentes, como santos, para sempre, santos sem nenhuma mácula, sem nenhuma falha, sem nenhum erro, sem a possibilidade de pecar. E isso é de fato extraordinário e maravilhoso. Plenitude é o que haverá no céu. Plenitude de tudo. Tudo o que você puder imaginar, haverá plenitude. Tá certo até aqui? Agora, irmãos, perguntas e comentários. Narciso, se puder dar uma olhada no YouTube lá se tem alguma coisa. E aí, se você tiver perguntas, levante uma das suas mãos, o microfone chega até você. Ou comentários, enfim. Fechou? Só um comentário. É interessante ver como que Jesus ele é equiparado ao Deus do Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, né? A gente vê textos como Isaías 44, onde é muito claro Deus ele falando sobre ele ser o único Deus, onde ele fala ser o primeiro e o último. Uhum. E aqui, o primeiro e o último é atribuído a Jesus. Uhum. Né? É interessante a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles acreditam que Jesus ele é Deus, mas ele não é o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus, né? Então eles acreditam em algum tipo de politeísmo, por mais que eles nos acusem de politeísmo por causa da Trindade, né? O que é besteira, né? Claramente eles acreditam em vários deuses, eles mesmos declaram isso. E aqui eles têm um problema. Quantos primeiros e últimos existem na Bíblia? Existem 2 primeiros e últimos. Então a gente já encontra aqui Jesus sendo tratado como Deus dentro da linguagem joanina. No Evangelho de João, nas cartas de João, em Apocalipse de João, a gente vê claramente a ênfase de tratar Jesus como Deus. O Deus do Antigo Testamento que veio até nós, tabernaculou, né, se usou essa palavra hoje, né, que fez morada com a gente, né, e que vai continuar fazendo morada no novo céu e na nova terra com a gente. Né? É esse mesmo Deus, Jesus Cristo, que é o primeiro e último. Né? Então é importante demais a gente enfatizar essa doutrina importantíssima, que Jesus... Ele é Deus. Jesus é Deus. Exatamente. Fechamos, irmãos? Ninguém tem perguntas nem comentários? Se não, Narciso, ora para nós, por favor. Bondoso e querido Deus, te louvamos, porque o Senhor é aquele que faz tudo em nós e por nós. Te louvamos porque o Senhor é o Deus presente, o Deus que está conosco, o Deus que nos ama e que nos amou a tal ponto que nos deu o seu único Filho, para que nós creiamos nele e que agora nós tenhamos a vida eterna. Essa vida eterna que não diz respeito a apenas uma ideia, alguma coisa distante da gente,
mas de algo que nós podemos experimentar hoje por causa da sua graça que transborda em nossas vidas. Te louvamos, Deus, porque temos a convicção e a certeza de que nós somos teu povo e de que nós aguardamos, mesmo diante do choro, mesmo diante do pranto, mesmo diante da tristeza hoje, que essas coisas, quando o Senhor Jesus voltar, terão seu fim. Nunca mais haverá essas coisas, muito pelo contrário, tudo que existe será feito novo novamente. Nenhum vestígio de pecado, nenhum vestígio de mal, de queda haverá mais. Mas nós estaremos com o Senhor para sempre, sendo iluminados pelo Senhor, reinando com o Senhor e sendo cada vez mais, Pai, gratos ao Senhor. Mas que essa esperança, Deus, que nós temos de dias melhores, de uma eternidade com o Senhor, ela não fique focada a um tempo futuro, mas que nós já aprendamos desde já a ter essa esperança e a viver, Pai, nesse mundo onde habita as trevas, onde habita o pecado, de sermos sal e luz nessa terra, a fim de glorificar o seu santo nome, a fim de ser testemunho para aqueles que precisam de uma esperança hoje, a fim de sermos vida para aqueles que precisam de vida. Nos usa, Jesus, a fim de proclamarmos as suas maravilhas, a fim de que nós tenhamos, Pai, sempre o coração grato e focado naquilo que o Senhor fez em nós e naquilo que ainda nós vamos viver com o Senhor na eternidade. Te louvamos porque a nossa jornada, por mais turbulenta que seja, ela é uma chegada certa. Nós vamos encontrar o Senhor na eternidade. Nos ajude, Deus, a não sermos tudo isso que nós lemos no versículo 8. Nos perdoe dos nossos pecados, Deus, porque muitas vezes temos a tendência de agirmos desta forma. Mas continue a operar de forma maravilhosa e magnânima em nossas vidas, demonstrando o seu amor e derramando mais e cada vez mais da sua graça. Dá-nos, Pai, um bom retorno aos nossos compromissos, às nossas casas, e que nós continuemos a glorificar o seu nome naquilo que formos fazer ao longo dessa tarde. E se assim o Senhor permitir, nos encontremos aqui, Deus, mais à noite, a fim de glorificarmos juntamente como povo do Senhor, trazendo a esta realidade apenas um vislumbre de como vai ser a eternidade. A eternidade onde seu povo vai glorificar o Senhor com alegria e com exultação. Te louvamos em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Lembrando, hoje mais à noite, 6 horas, reunião de oração. Se você não puder estar aqui, culto às 19 horas, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe.